Você já reparou como algumas mulheres ocupam o espaço sem levantar a voz? Hoje eu vou te mostrar 6 gestos discretos e um bônus que elevam a sua presença imediatamente. São sinais silenciosos que comunicam força, finesse e autoconfiança, sem ostentação. Fique comigo e ative essa aura elegante que já existe em você. Às vezes eu chego a um lugar e reconheço de longe. Aquela mulher não precisa competir por atenção. Ela não disputa decibéis, nem empilha marcas na mesa. Ela existe com uma serenidade que faz o ambiente respirar. Uma vez, num almoço de trabalho em Belo Horizonte, eu fiquei observando discretamente uma senhora que parecia costurar a sala com calma. Ela não falava muito, mas quando falava, era como quem oferece água fresca num dia de sol, direta, atenta, sem esforço para impressionar. Eu lembro de pensar, isso não é trejeito, isso é essência treinada. E é disso que a gente vai falar hoje. Gestos que não se anunciam, mas que deixam uma marca. Sinais que não custam dinheiro, mas pedem disciplina emocional. Eles nascem do respeito por si e pelo outro. E, quando bem praticados, fazem você se tornar aquela presença que todos buscam, mesmo sem saber explicar. O primeiro gesto é proteger a dignidade de quem você ama em público. Você já viveu a cena? A pessoa que caminha ao seu lado erra um detalhe de uma história, troca datas, confunde nomes. É tentador corrigir ali mesmo, só para ajustar os fatos. Mas a mulher de classe entende que o palco público não é lugar de ajuste fino, é lugar de acolhimento. Eu já vi relações inteiras subirem o tom por causa de uma correção desnecessária, e já vi relações florescerem quando a mulher preferiu o silêncio elegante. Mais tarde, a 2, ela alinha. Na hora, ela protege. Isso não é submissão, é aliança, é comunicar. Eu estou do seu lado. Quem observa, entende sem você dizer. O segundo gesto é oferecer abrigo quando alguém tropeça socialmente. O garfo errado, o nome trocado, o brinde que cai. A mulher de classe não encena espanto nem vira juíza do comportamento alheio. Ela sustenta a cena com leveza, muda de assunto, puxa um sorriso, normaliza. Eu aprendi isso na prática. Quanto mais rápido você retira o holofote do erro, mais rápido devolve a paz para a mesa. É uma forma de generosidade. No fundo, você está dizendo: aqui ninguém precisa performar perfeição para ser bem-vindo. O terceiro gesto é a gratidão específica, aquela que tem nome e sobrenome. Não é obrigada pelo jantar, é obrigada pelo caldo quentinho de abóbora com gengibre que me abraçou no primeiro gole e pela playlist que parecia feita para mim. A gratidão específica é memória afetiva. Ela prova presença. E presença, hoje, é luxo. Quando você agradece com detalhe, a outra pessoa se sente vista. E quando a gente se sente vista, a conexão acontece. O quarto gesto é saber usar o silêncio como moldura. Você não corta fofoca com sermão, você corta com ausência de combustível. Você não prova inteligência pelo volume, você revela sabedoria pelo momento certo de falar. O silêncio bem colocado reposiciona a energia de uma sala em segundos. Não é frieza, é autocontrole. É dar à sua palavra o peso que ela merece. O quinto gesto mora no olhar. Contato visual calmo, acolhedor, que não invade nem foge. Eu gosto de imaginar o olhar como um abraço de tela. Você está presente, mas dá espaço para o outro respirar. Se precisar, respire antes de responder. Intercale olhos e sobrancelhas. Ouça com o rosto. Em tempos de feeds infinitos, olhar de verdade virou sinal de distinção. O sexto gesto é a generosidade invisível. É pagar um café sem anunciar, ajustar a agenda para ajudar alguém sem transformar isso em bandeira, lembrar o nome do porteiro porque você se importa, não porque quer parecer íntima. O gesto é o fim em si, não o palco para aplauso. Quanto mais silenciosa a sua generosidade, mais ela conversa com a sua essência. E o bônus? A postura que não é teatro. Ombros abertos, queixo gentil, coluna que lembra de si, mas não endurece. É o corpo dizendo:
eu me pertenço. Você se curva para ouvir, vira o tronco inteiro para cumprimentar, caminha com o ritmo de quem tem tempo, mesmo quando o dia está cheio. Postura não é pose, é raiz. Tudo isso parece simples, e é. O difícil não é entender. O difícil é praticar quando os impulsos pedem pressa, quando o ego pede a última palavra, quando a vaidade quer transformar bondade em vitrine. Mas é justamente aí que mora a classe. Classe é a disciplina de escolher o gesto certo, mesmo quando ninguém está avaliando. Classe é o que você faz quando não precisa provar nada. Hoje, eu quero que você experimente uma coisa. Escolha apenas um desses gestos para treinar nas próximas 24 horas. O que te chama mais? Proteger em público? Gratidão com detalhes? Silêncio que não humilha? Escolha um e perceba o que muda no seu corpo. Repare como a sua presença se reorganiza. É sutil, mas é real. Quando a gente muda por dentro, o ambiente muda de lugar ao nosso redor. Eu já me vi tentada a corrigir alguém em público. Às vezes, o detalhe está gritando dentro da gente. Só que o que a gente esquece é que quando corrige na frente dos outros, a mensagem que chega não é "amo a verdade", é "preciso estar certa". A mulher de classe escolhe uma verdade maior, o vínculo. E vínculo se protege nos bastidores. Tantas vezes eu deixei para depois, e quando o depois chegou, nem valia mais a conversa. O que importava era o riso que a gente tinha dividido. Eu também aprendi a reconhecer o segundo gesto, abrigo na gafe, como uma espécie de guarda-chuva social. Você abre, sem barulho, e convida o outro a ficar ali até a chuva passar. Em festa, em escritório, em família, não interessa. Uma mudança rápida de tópico, um comentário que puxa a beleza do momento, uma pergunta gentil. Você devolve chão para quem escorregou. É um presente que não aparece na foto, mas fica na memória de quem recebeu. A gratidão específica, nossa, como ela constrói pontes. Uma vez, depois de uma reunião que deu certo, eu mandei uma mensagem dizendo: "Obrigada por ter me ouvido até o fim. Quando você riu do exemplo do ônibus lotado, eu senti que a gente se encontrou na mesma imagem." A resposta veio: "Faz tempo que eu não me sinto tão reconhecida." Pronto. 2 pessoas que viraram gente uma para a outra. Isso vale para casa, trabalho, amizade, romance. Não economiza detalhes quando a intenção é honesta. E o silêncio. Quantas vezes o silêncio me salvou de discussões que não iriam a lugar nenhum? A gente acha que precisa ocupar cada fresta do ar com argumento. Mas tem horas em que a pausa é o gesto mais alto que existe. No início, dá insegurança. Parece que você está perdendo o timing. Com o tempo, você percebe. A pausa te devolve controle emocional. Ela dá espaço para o outro se ouvir. E quando o outro se ouve, a conversa muda de nível. Sobre o olhar, existe uma arte de escutar com os olhos. Já percebeu? Quando alguém fala, não é só o ouvido que capta, é o rosto todo. A testa que relaxa, a boca que não apressa, a cabeça que inclina. Você regula a intensidade. Contato firme o bastante para comunicar "estou aqui", macio o bastante para dizer "está tudo bem ser você diante de mim". No Brasil, a nossa cultura é calorosa, então esse equilíbrio é ouro. É proximidade sem invasão. A generosidade invisível me lembra uma cena no metrô. Uma moça percebeu que um senhor estava procurando algo na carteira com pressa. Ela discretamente tocou o ombro dele e disse: "Moço, o bilhete caiu no chão." Pegou, entregou, sorriu, desceu na estação seguinte. Ninguém aplaudiu, ninguém filmou, mas uma vida ficou um pouco mais leve. Esse é o tipo de gesto que, somado, transforma bairro, prédio, cidade. E a postura que vira linguagem. Eu gosto de treinar com 3 perguntas simples. Meu peito está fechado ou aberto? Meu pescoço está brigando com a minha cabeça ou os dois estão amigos? Eu virei o corpo inteiro para a pessoa ou só joguei a voz por cima do ombro? Responder essas perguntas ajuda a desacelerar o corpo. Quando a gente desacelera por dentro, o mundo desacelera com a gente. Uma coisa importante: classe não é passividade, não é engolir sapo, não é aceitar desrespeito.
É escolher o gesto que resolve com menor desgaste. Corrigir em particular, sim. Dizer não com firmeza e sem humilhação, sim. Encerrar conversa que degrada, sim. Generosidade sem autopromoção não significa invisibilidade de si. Significa foco no que importa. A sua dignidade e a dos outros. Eu sei que muita gente confunde classe com dinheiro. A verdade é que dinheiro aumenta o volume do que você já é. Se você é gentil, o dinheiro amplia a sua gentileza. Se você busca holofote, o dinheiro vira farol. A proposta aqui é outra. É afinar seu instrumento interno para que, com ou sem recursos, a sua presença seja a sua assinatura. Você não precisa dizer, olhem para mim. O ambiente naturalmente se reorganiza para te ouvir. Se quiser um exercício prático agora, escolha 3 interações de hoje. Pode ser no trabalho, no grupo da família, na padaria. E treine gratidão específica. Agradeça por um gesto com detalhe, pelo cuidado com uma palavra, pelo capricho num pequeno serviço. Depois, anote como você se sentiu e como a pessoa reagiu. Repetir isso por 7 dias cria músculo de presença. O corpo aprende. O olhar aprende. A língua aprende a escolher o momento certo de falar. Eu guardo lembranças de mulheres que foram escola para mim sem nunca terem dado aula. Uma delas me ensinou o valor de proteger em público e alinhar em particular. Maria, elogio eu faço na frente de todo mundo. Ajuste eu faço de porta fechada. Ela me disse tomando café coado na cozinha, entre louças simples e uma força imensa. Isso é classe. Saber onde falar o quê. O mundo anda carente desse mapa. Também me lembro da primeira vez que segurei uma conversa que ia escorregar para a fofoca. Eu respirei, sorri e puxei uma pergunta sobre projetos, sonhos, livros. Foi como mudar a estação de rádio. De repente, a sala encontrou outra frequência. Sabe quando o ar desanuvia? A gente acha que precisa de discursos para elevar um ambiente, mas às vezes a única coisa necessária é recusar o combustível que alimenta o incêndio. Com a gratidão específica, aprendi a reconectar em dias difíceis. Houve uma fase em que eu e uma amiga vivíamos desencontradas. Tudo parecia bater e voltar, até que, num dia comum, eu mandei: obrigada por ter lembrado de mim quando viu aquele vestido azul. Só você saberia que aquela cor me dá sossego. Senti seu abraço mesmo de longe. Foi um giro. Voltamos ao essencial. Porque no fundo todo mundo quer ser visto com carinho, não com lupa de julgamento. O silêncio, minha amiga, me livrou de respostas que eu iria lamentar. Quando a gente está cansada, a língua fica afiada. Aprender a morder o impulso e devolver o tempo a si mesma é um poder. Você não deixou de se posicionar. Você escolheu a hora em que a sua palavra vai realmente pousar. E quando pousa, ela transforma, não machuca. O olhar que acolhe tem um efeito curioso. Ele desacelera a outra pessoa. Você já notou? Quanto mais presente você fica, mais a conversa cria pausas naturais. Pausas que permitem ao outro pensar, sentir, se ouvir. É aí que o encontro acontece. Não é no excesso de argumento, é na qualidade do espaço. E espaço você cria com o corpo inteiro: olhos, boca, tórax, respiração. A generosidade invisível faz parte de um pacto interno. Eu escolho ser quem sou mesmo quando ninguém está medindo. É uma conversa que você tem consigo, não com a plateia. Se você já fez algo bonito e quis contar para alguém só para provar que é boa, está tudo bem. Somos humanas. Apenas perceba. Da próxima vez, experimente deixar que o gesto seja suficiente por si. Você vai sentir uma paz nova, a de não precisar de recibo para fazer o certo. E a postura, por fim, dá casa para tudo isso. Quando você se alinha, o coração tem onde pousar. Eu gosto de imaginar um fio que sai do topo da cabeça e gentilmente te puxa para o céu, enquanto os pés conversam com o chão. Essa imagem simples resolve mais do que longas aulas, porque postura não é coisa de passarela. É o jeito como você diz sim para o próprio corpo. Quando dizer não for necessário, a postura te ajuda também.
Ombros abertos, voz baixa e firme, frase curta. Não é briga, é limite. Se quiser um roteiro para os próximos 7 dias, fica assim. Dia 1, proteger em público. Dia 2, abrigo na gafe. Dia 3, gratidão específica. Dia 4, silêncio consciente. Dia 5, olhar que escuta. Dia 6, generosidade invisível. Dia 7, postura que não é teatro. Escreva 2 linhas sobre cada dia. O que você percebeu no ambiente e o que percebeu em si. Esse diário de microgestos cria uma espinha dorsal interna que ninguém tira de você. E quando alguém confundir sua classe com fraqueza, lembre, classe é força disciplinada. É escolher a elegância como estratégia, não como maquiagem. Você não está evitando conflito. Você está cultivando ambientes onde o desnecessário não encontra espaço para nascer. Esse é um poder enorme e silencioso. Eu queria te contar uma última cena. Num aniversário simples de família, mesa apertada, criança correndo, risada solta. Um primo derrubou refrigerante na toalha. Houve aquele segundo de susto e então minha tia, que sempre foi uma senhora de presença tranquila, pegou um pano, disse, "Tá tudo certo", e continuou ouvindo a história da minha avó, como se nada tivesse acontecido. Ali, eu vi elegância ao vivo, sem marca, sem protocolo, sem pose. Só alguém escolhendo o que realmente importa. O afeto seguiu inteiro. O clima, salvo por uma gentileza. É isso que os 6 gestos fazem. Eles criam um clima bom ao seu redor. Eles contam quem você é antes da sua biografia, antes do seu currículo, antes da sua roupa. E o bônus da postura amarra tudo numa linguagem que o corpo entende sem tradução. Eu poderia te dar 1000 regras, mas no fim do dia, o que fica é: escolha o cuidado em vez da performance. Escolha o vínculo em vez do troféu. Escolha o gesto que devolve gente para a conversa. Se você quer começar agora, pegue 3 frases para levar com você hoje. Primeira: em público, eu protejo. Segunda: no erro do outro, eu ofereço abrigo. Terceira: quando eu falar, que seja necessário. Quando eu calar, que seja gentil. O resto, você constrói com prática. No início, vai parecer estranho. Como toda coisa nova, dá vontade de abandonar. Mas um dia, você percebe que já está andando no seu próprio ritmo e que as pessoas passam a te procurar não porque você faz barulho, mas porque você oferece paz. A mulher de classe alta não é um clube fechado, é uma decisão diária. Não se trata de sobrenome, mas de intenção repetida. Não se trata de preço, mas de presença. E presença é treino. Treino de olhar, de palavra, de silêncio, de corpo e de coração. Você não precisa de uma vida perfeita para viver com classe. Precisa de um compromisso, o de honrar a sua dignidade e a do outro, especialmente quando é mais difícil. É nesses momentos que o seu brilho se revela. Eu encerro te convidando a um pacto com você mesma, por 7 dias, um gesto por dia. Coloque um alarme discreto no celular, escreva no espelho, colhe um papel na carteira, transforme o gesto em hábito. Quando perceber, você vai estar colhendo os frutos invisíveis. Portas que se abrem, conversas que rendem, convites que chegam, respeito que cresce. Não por medo que tenham de você, mas por leveza que sentem ao seu lado. E por favor, não confunda suavidade com silêncio imposto. A sua voz é importante. A diferença é que agora ela aprende a escolher as horas e as palavras. Não, bendito com ombros abertos, vale mais do que 20 sims dados por medo. Uma gratidão específica cura mais do que um elogio barulhento. Um olhar que escuta apazigua discussões antes de nascerem. É nesse território que você passa a habitar, o território de quem não precisa provar, apenas ser. Eu estarei aqui te lembrando disso quantas vezes forem necessárias. Porque o Códigos de Mulher é essa casa onde a gente se fortalece sem levantar a voz. Se este vídeo te tocou, compartilhe com outra mulher que merece descansar na própria elegância. Curta, comenta, presença silenciosa e se inscreva. A sua classe é sua. E quando você escolhe honrá-la, o mundo aprende a te ouvir.